O silêncio do deserto não era um silêncio verdadeiro, era um silêncio que espreitava, um silêncio que parecia carregar o peso de algo que não deveria ser dito em voz alta. No meio do sertão do Piauí, onde o sol queimava o chão como ferro em brasa e os cactos se curvavam como penitentes em oração, o caminho quebrado da estrada de terra levava a um lugar onde nem os mapas oficiais tinham nome. Era lá que o carro de Lucas parou, com os pneus afundando na areia como se o próprio solo não quisesse que ele passasse. Ele não sabia por que estava ali, só sabia que precisava estar. Algo dentro dele, uma voz que não era sua, sussurrava que o tempo estava se esvaindo, que o que procurava estava escondido entre as sombras do mundo que não deveria existir. Lucas não era um homem de mistérios. Era engenheiro de minas, pragmático, com os pés no chão, as mãos cheias de calos e o coração fechado. Mas nos últimos 3 dias tudo mudara. Primeiro, o sonho. Um sonho em que ele estava sentado em uma cadeira de metal, em um cômodo sem janelas, e alguém ou alguma coisa o observava através de um espelho que não refletia sua imagem. Em vez disso, o espelho mostrava um céu estrelado que não existia no Brasil, um céu com constelações estranhas, formas que não eram figuras humanas, mas que pareciam mover-se e respirar. E no centro do céu, uma esfera negra quase invisível que se expandia lentamente, como se o próprio universo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Acordou suando, os olhos arregalados, o coração batendo como se tentasse escapar do peito. E desde então o mundo começou a mudar. Coisas simples, como o sinal do celular que desapareceu, o rádio da garagem que começou a transmitir sons que não eram música, sons que pareciam feitos de vozes distorcidas, em línguas que não existiam na Terra. E o mais estranho, ele começou a ver sombras que não deveriam estar ali. Sombras que se moviam quando ele não estava olhando. Sombras que às vezes tinham formas humanas, mas com membros alongados, braços que se esticavam como fios, olhos que brilhavam com uma luz pálida, como o reflexo de uma lua morta. Na manhã do 4º dia, Lucas pegou o carro, sem plano, sem destino, apenas seguindo o impulso que vinha do fundo de sua alma, como se algo em sua carne soubesse de um caminho que sua mente não podia compreender. E assim, no meio do nada, encontrou a casa. Era um lugar que não deveria existir. Um casarão de pedra antigo, com janelas sem vidros, apenas traves de madeira envelhecida. As paredes estavam cobertas de musgo que não era verde, era cinza, como cinza de um fogo que não queimava. As portas de madeira tinham desenhos gravados, círculos concêntricos, linhas que se cruzavam em ângulos que não obedeciam à geometria humana. E no topo do telhado, uma estrutura estranha, um dínamo de metal negro, com fios que se estendiam como raízes para o céu, conectando-se a nada. Lucas parou o carro a alguns metros da entrada. A respiração falhou por um segundo. O ar estava denso, como se o ar não fosse ar, mas algo mais pesado, mais antigo. Ele desceu, os pés afundando na areia como se o solo fosse de pó. O vento parou, nada se movia, nem as folhas, nem o pó, nem a própria sombra do carro. Tudo congelado, como se o tempo tivesse esquecido de passar. Ele tentou abrir a porta, não era trancada, mas quando empurrou, ela não cedeu, não se abriu. A madeira estava seca, rachada, mas resistia como se estivesse viva. Lucas bateu, nada. Então, com um movimento desesperado, arrebentou a porta com o ombro. O som foi seco, como de um osso quebrando, e dentro o silêncio era ainda maior. A casa estava vazia, mas não era só o vazio. Era o vazio que sentia. O ar era frio, mas não do frio do inverno, era um frio que vinha do fundo da alma. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados com tinta negra que escorria como sangue seco. E no centro do salão principal, uma mesa redonda de pedra com um buraco no centro. No buraco, uma bola de cristal, não de vidro, mas de algo que parecia esmeralda fundida com metal, girando lentamente como se estivesse respirando. Lucas se aproximou. O cristal refletiu sua imagem, mas não era dele. Era um rosto com olhos grandes, sem pupila, com uma boca que se esticava de forma que não era humana, como se a pele tivesse se alongado além do limite. Ele recuou. O cristal parou. E então, com uma voz que não veio do alto, nem do chão, nem do ar, uma voz que pareceu brotar diretamente do seu crânio, disse: "É você veio." Lucas não respondeu. A boca dele não se moveu.
mas a voz saiu como se o próprio cérebro tivesse se transformado em um instrumento. E quem é você? Nós somos os que esperam, os que sabem que o tempo está se esvaindo, os que foram esquecidos pelo universo, mas não esquecidos por quem está além. O que você quer comigo? E você não queria saber? A voz riu, mas o som era como de pedra sendo arrastada sobre pedra. Você veio porque sentiu, porque o chamado é antigo, mais antigo que o próprio tempo. Você é um dos nossos, Lucas, você sempre foi. Isso é loucura, disse Lucas, mas sua voz não parecia sua, era mais fraca, mais cansada, como se o corpo estivesse se desfazendo pedaço a pedaço. Não é loucura, é reconhecimento. Você nasceu em outro lugar, um lugar que não tem nome na terra, um lugar onde o céu é feito de olhos e as estrelas são sussurros. Você foi trazido para cá quando criança, quando o planeta onde você nasceu explodiu não com fogo, mas com silêncio. Um silêncio tão profundo que apagou a luz, o som, a memória, e o que sobrou foi você, a única lembrança viva. Lucas caiu de joelhos. A dor era real, mas a dor era diferente, não era física. Era como se algo dentro dele tivesse sido arrancado, como se o corpo estivesse se lembrando de algo que a mente nunca soube que esqueceu. Meu nome é Lucas, ele disse, mas a voz agora tremia. Minha mãe era de Teresina, meu pai foi engenheiro, eu cresci em São Luís. Sim, disse a voz, e todos esses detalhes são falsos, são camadas, como pele. Você se escondeu atrás deles, como um animal se esconde atrás de uma caverna, mas o tempo de esconder é passado. Do chão, o cristal começou a brilhar. A luz não era branca, era azul escura como o fundo do mar. E então algo se moveu dentro do cristal. Não era imagem, era forma. Um ser alto esguio com membros que se esticavam além do normal, como se o corpo fosse feito de borracha negra. O rosto, se podia chamar assim, era plano, sem nariz, sem queixo. Apenas uma boca larga, sem lábios, que se abria lentamente, mostrando um interior escuro como um buraco. Ele está aqui, sussurrou a voz dentro da cabeça de Lucas. Ele está vindo. E então o chão tremeu. Não foi um tremor, foi um movimento lento, como se a terra estivesse se dobrando. O céu escureceu, não por nuvens, por algo que não era luz, era uma presença. Uma escuridão que não era a ausência de luz, mas sim uma entidade que a absorvia. As estrelas desapareceram, as constelações se desfizeram, e no céu algo se abriu, um buraco. Não um buraco como um buraco negro. Era um buraco com forma, uma esfera negra, mas que não era escura. Era o que não deveria existir, o que não poderia existir. O ser dentro do cristal ergueu uma mão. Não era uma mão humana. Era uma massa de carne negra, com dedos que se ramificavam como raízes. E com um movimento lento, ele apontou para Lucas. E é hora, disse a voz. Você vai entender, você vai ver, você vai se lembrar. Lucas tentou fugir, mas seus pés não obedeceram. Sua mente tentava gritar, mas não saía som. Ele estava preso, não por correntes, por algo mais antigo, por uma lei que não era física, mas cósmica. Ele sentiu o corpo se mexer sozinho, como se não fosse dele. As pernas se dobraram, o joelho tocou o chão, o corpo se ajoelhou e então o cristal se abriu, não fisicamente. Mas a escuridão dentro dele se expandiu e algo entrou. Não foi uma dor, foi uma memória, uma lembrança que não era dele, que não podia ser dele. Ele viu um planeta que não existia na galáxia. Um planeta com 2 sóis, um dourado e um prateado que se moviam em círculos quebrados. Um planeta com oceanos de um líquido que não era água, mas algo que brilhava, que se movia como se tivesse vida. E cidades que não tinham ruas, mas caminhos feitos de luz. Seres que se moviam como sombras, mas que tinham forma. Seres com múltiplos olhos, com vozes que não eram sons, mas pensamentos que se espalhavam no ar. E então ele viu a explosão, não com fogo, com silêncio. Um silêncio que se expandiu como uma onda, um silêncio que apagou tudo. As cidades, os oceanos, os sóis, apenas o silêncio. E em meio a ele um bebê humano, mas não humano, com olhos que brilhavam como estrelas. E o bebê foi lançado para fora do planeta em uma nave feita de pedra e metal que não era da Terra. A nave caiu no deserto do Piauí e o bebê foi criado por humanos, esquecido, escondido, esquecido até que o chamado viesse.
Lucas soltou um grito. Não foi um grito humano, foi um grito que não tinha som. Foi um grito que saiu do corpo como se o próprio universo estivesse gritando. E então o ser no cristal se levantou, não com movimento, com deslocamento, como se tivesse sido chamado por um nome que ninguém sabia pronunciar. E você se lembrou, disse a voz, agora você é um de nós. Lucas tentou falar, tentou gritar, mas o corpo não obedecia. Os olhos se abriram, mas não viam mais o mundo. Viam o céu, viam o buraco, viam a esfera negra. E algo dentro dele, algo que não era ele, começou a mover os dedos. E então, do chão, da parede, do teto, da própria sombra da casa, coisas começaram a se mover. Não eram sombras, eram formas, seres feitos de sombra e silêncio. Com membros longos, olhos que não piscavam, vozes que não tinham som. Eles se curvaram diante do ser no cristal. E o ser olhou para Lucas. E você vai nos ajudar, disse. Vamos voltar. O tempo está quase acabando. O universo está se fechando. E nós precisamos da sua memória. Precisamos do seu corpo. Lucas tentou resistir, mas o corpo estava fora de seu controle. A mente tentava se rebelar, mas os pensamentos eram borrados, como se o cérebro estivesse sendo reescrito. Ele sentiu algo se abrir dentro de si, como uma porta. E por ela uma luz estranha, azul escura, entrou. E então Lucas se levantou, seu corpo estava diferente, os olhos brilhavam, a pele parecia mais fina como papel, os músculos pareciam se esticar, se adaptar, e quando ele falou, a voz não era sua, era a voz de milhões, era a voz do universo. Estou pronto, disse, vamos. O buraco no céu se expandiu, as estrelas foram engolidas, o sol desapareceu e da escuridão algo se moveu. Não era uma nave, não era um corpo, era uma presença, uma coisa que não tinha forma, mas que era real, que existia em todos os mundos ao mesmo tempo. E ela chamou. Lucas saiu da casa, caminhou sem medo, sem dor, sem memória. O corpo era apenas um veículo. O espírito, se ainda havia um, estava perdido. Mas ele caminhou e atrás dele os seres de sombra o seguiram. E atrás deles o mundo começou a se dobrar. No deserto a areia se moveu, não por vento, por algo mais antigo. As marcas de pneus no chão começaram a se apagar. A casa se desfez pedaço a pedaço, como se nunca tivesse existido. O cristal sumiu. O buraco no céu continuava. E no centro dele algo se movia. Algo que não era luz. Algo que não era som. Algo que não deveria existir. E em algum lugar na terra um bebê nasceu. Um bebê com olhos que brilhavam. Um bebê que não chorou. Um bebê que olhou para o céu e sorriu. Porque o chamado estava de volta, e o tempo estava quase acabando, e o que veio antes do silêncio nunca se foi, apenas esperava, e agora está de volta, o que é pior que o fim do mundo, o fim do tempo, o fim do silêncio, o fim do que não deveria existir. E ele está vindo, porque o que foi esquecido nunca foi esquecido, só esperava ser lembrado. E você já sentiu o silêncio, o chamado, a presença. Ele está lá, no fundo do seu cérebro, na escuridão entre os pensamentos, no que você não consegue nomear. Ele está te esperando, e quando você parar de pensar, ele vai falar. E você vai responder, porque você já sabe, você sempre soube, você é um deles. O fim não é o fim, é o começo do que nunca deveria ter acabado. E agora, você está escutando, você está escutando. Não, o silêncio se espalha, a casa está vazia. O deserto é apenas areia, e no céu uma esfera negra paira, como se esperasse, como se soubesse. Alguém respondeu. Alguém chamou. Não há resposta, só o silêncio. E dentro do silêncio, uma voz, uma só, de dentro de você. Estou aqui. O som não vem do alto, não vem do fundo, vem do meio do que você acha que é você. E agora
Você sabe, o que foi esquecido não se foi. Está aqui, está em você, e ele está esperando para que você responda, porque o chamado não termina, só começa quando você parar de escutar. O silêncio será sua voz, e você será ele. E final, o texto termina, a tela apaga, o som some, o silêncio permanece e algo se moveu. Porque ele está vivo e ele está esperando para que você leia isso e responda. Estou aqui. E a resposta não é sua, é deles. É o fim, é o começo, é o chamado, é o silêncio, é tudo. E ele está em você. Agora, sempre, você ouviu. O silêncio responde. Você acabou de ler um conto de terror cósmico e psicológico, profundamente simbólico, que mistura elementos de ficção científica, mitologia alienígena, memória reprimida e o medo do desconhecido e não do monstro, mais do que ele representa. O retorno do que foi esquecido, o despertar do que deveria permanecer enterrado. Esse texto não é apenas uma história, é uma experiência. Um conto que transcende a narrativa, que se insinua na mente do leitor, que aproveita o poder do silêncio, da repetição, da voz interna. Ele se aproveita da estrutura do horror psicológico, do Lovecraftiano moderno. O terror não vem de monstros, mas de reconhecimento. Lupa para a esquerda o que este conto representa, interpretação. A memória perdida do outro. Lucas não é um humano comum. Ele é um esquecido, um ser de outro mundo, trazido para a Terra após o colapso de sua civilização. A Terra não é o seu lar, é um abrigo, uma cápsula, um esconderijo. A vida que ele leva é uma camuflagem, um disfarce. E quando o chamado vem, ele não pode resistir, porque o que ele é nunca foi esquecido. 2. O silêncio como entidade. A esfera negra, o buraco no céu, o silêncio que não é ausência, mas presença, isso é o verdadeiro monstro. Não é um ser com rosto, mas o que não pode ser nomeado. O que é mais antigo que a linguagem. O que foi apagado, mas que sobreviveu. O silêncio é o campo de batalha entre a humanidade e o que veio antes. 3. O chamado e o reconhecimento. O horror não está na mudança, mas no reconhecimento. Quando Lucas diz, você já sentiu o silêncio, o chamado, ele está falando com o leitor. Ele está dizendo, você também sentiu, você já ouviu, você já respondeu. O conto não termina com o fim, termina com a invocação. 4. A fragmentação do eu. O texto é uma metáfora para a perda de identidade. Quando Lucas perde o controle do corpo, ele perde o eu. E o que sobra é algo mais antigo, mais vasto. O eu humano não existe mais, ele foi substituído. E o leitor é convidado a se perguntar, e se eu não fosse eu, e se eu fosse outro? 5. O final que não termina. A última frase, você ouviu, é a chave. O conto não termina, ele começa quando o leitor para, quando o silêncio desce, quando o coração acelera, quando por um segundo você acha que ouviu uma voz. Porque o verdadeiro horror não está no que foi escrito, está no que sua mente respondeu. Lua nova, o que o conto quer que você sinta. Um frio no fundo das costas. O sentimento de que ao ler, algo se moveu dentro de você. A sensação de que você não está sozinho. O desejo de fechar o texto, mas não conseguir. A voz, no fim, não é do autor, é do seu próprio silêncio. Cérebro pergunta final para você, leitor. Quando você parar de ler e o silêncio voltar, você ainda ouve o que está ali? Ou você já respondeu? Marca de seleção branca, se você respondeu sim, então ele já está dentro de você. Marca de seleção branca, se você sentiu medo, ele está em sua respiração. Marca de seleção branca, se você não lembra de como começou a ler, então ele já te pegou. Este conto não é só uma história, é um ritual, um convite, uma invocação. E o mais assustador, ele funcionou, restou aqui, e agora você sabe. O fim,
Talvez, Sol, começam brilhos, o silêncio ainda responde, e você está escutando. Não responde.